Você já teve a sensação de que algo grande está prestes a acontecer, mas ninguém está prestando atenção? Pois é. Enquanto muitos vivem como se tudo fosse durar para sempre, há um sussurro nos bastidores do mundo dizendo o contrário. A fartura está com os dias contados, e o tempo das vacas magras já começou a se mover em silêncio. O mesmo Deus que avisou ao Egito através do sonho de Faraó está nos alertando hoje. E a pergunta é simples: você está se preparando ou só esperando o pior acontecer? Neste vídeo, vamos abrir os olhos e o coração para entender o que está por vir e o que fazer agora, antes que seja tarde. Já aproveita esse momento e me ajuda a espalhar essa mensagem. Deixa o seu like, porque isso faz com que o YouTube entregue esse conteúdo a mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa acordar espiritualmente. E se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nenhum dos próximos alertas. Imagine você dormir tranquilamente e ter um sonho estranho. No Egito Antigo, um homem poderoso chamado Faraó teve um sonho assim. Ele viu 7 vacas gordas, lindas, saudáveis. Logo depois, apareceram 7 vacas magras, feias, e elas devoravam as vacas gordas. Depois, ele viu espigas de trigo, algumas cheias, outras murchas, queimadas pelo vento. Ninguém conseguia explicar aquele sonho, até que um homem esquecido na prisão foi chamado: José, o filho de Jacó. José, usado por Deus, revelou o mistério. O sonho era uma profecia. 7 anos de fartura viriam sobre o Egito, mas depois seriam seguidos por 7 anos de escassez devastadora. Não seria só uma dificuldade passageira, seria uma crise profunda, como nunca antes. E o que mais assusta nesse sonho é que as vacas magras não apenas existiam, elas consumiam as vacas gordas. Ou seja, o tempo de escassez seria tão forte que faria até a memória da fartura desaparecer. Agora me diga, será que esse sonho foi só para Faraó? Ou será que Deus deixou esse registro para nós também? A Bíblia não é só um livro de histórias antigas, é um espelho dos tempos e um mapa do futuro. Tudo que está escrito ali tem um propósito. E nada foi colocado por acaso. Hoje, muitos vivem como se os tempos de vaca gorda fossem eternos. Estão comprando, gastando, desperdiçando. Mas, e se a escassez estiver mais próxima do que parece? E se a vaca magra já estiver entrando pelas portas do mundo e a gente nem percebeu? Olhe ao seu redor. Não estamos mais nos tempos de fartura de décadas atrás. O preço da comida sobe, o clima muda, o sistema global parece instável. O que está por vir? Esse capítulo não é para te assustar, é para te acordar. Se Deus revelou um tempo de vaca magra para Faraó, um rei pagão, quanto mais ele avisaria a mim e a você que cremos na palavra. Mas só ouve quem está atento. Só se prepara quem acredita que o aviso é real. E você, está ouvindo? Enquanto o povo vivia dias de alegria e abundância, José estava em silêncio, organizando celeiros. Enquanto as mesas estavam fartas e ninguém pensava no amanhã, José estava reunindo grão por grão, anotando, estocando, prevenindo. Ele não era pessimista, era sábio. Não andava espalhando medo, mas trabalhava em silêncio porque sabia de algo que os outros ainda não viam. A maioria das pessoas só age quando o problema já bateu à porta. Mas José não esperou a escassez chegar para correr atrás. Ele sabia que a fartura era um tempo de preparação. E aqui está a chave que quase ninguém entende. Os tempos bons não são para esbanjar, são para construir alicerces firmes. Imagine o que teria acontecido com o Egito se José tivesse pensado: vamos aproveitar esses 7 anos, comer do bom e do melhor, depois a gente vê o que faz. O Egito teria sido destruído, milhares teriam morrido. Até mesmo os irmãos de José em Canaã não teriam sobrevivido. A fome
teria engolido toda uma geração. Mas por causa da preparação de um só homem, na hora certa, multidões foram salvas. Agora pense em você, o que você tem feito enquanto o mundo ainda tem certo conforto. Enquanto você ainda tem como trabalhar, se organizar, guardar um pouco, estudar a palavra, fortalecer sua fé. O que tem feito nos seus tempos de vaca gorda? José foi colocado como governador porque soube agir no tempo certo. Ele não ficou esperando cair do céu. Ele teve fé, mas também teve ação. Ele ouviu a voz de Deus e colocou a mão na massa. E é aí que muitos erram hoje. Esperam uma intervenção divina, mas não fazem sua parte. Você quer proteção nos tempos difíceis? Comece no tempo de paz. Quer direção espiritual quando tudo ao redor desabar? Comece quando tudo estiver calmo. Quer alimento para alma e corpo na escassez? Comece a cultivar agora, porque quem só corre quando tudo escurece, tropeça no próprio desespero. José nos ensina que a preparação não é covardia, é confiança. É o reflexo de quem acredita que Deus avisa antes, mas espera a obediência depois. A pergunta que fica é: se hoje fosse o seu tempo de vaca gorda, você estaria usando bem ou desperdiçando? E se a vaca magra estiver chegando, será que você vai ter o que oferecer ou só vai correr atrás? Você já sentiu que algo está mudando no ar, mas não consegue explicar exatamente o que? Como se uma calmaria estranha anunciasse que a tempestade está se formando? Pois é, há quem diga que tudo está normal, que sempre foi assim. Mas preste atenção nos detalhes, porque são eles que revelam que o tempo da vaca gorda pode estar chegando ao fim. Vamos aos sinais. Preço dos alimentos disparando, produtos básicos ficando mais caros do que supérfluos, clima descontrolado, colheitas comprometidas, água em escassez em muitas regiões, guerras distantes que afetam diretamente o preço do que chega à sua mesa. A sensação de que o dinheiro some das mãos é só uma fase? Ou estamos vendo, como José viu, os primeiros suspiros da escassez? A Bíblia nos ensina que Deus sempre dá sinais antes do tempo ruim chegar. Nunca pega ninguém de surpresa. Ele avisa, sussurra, grita através das circunstâncias. Mas a maioria das pessoas prefere ignorar até que seja tarde demais. O tempo da vaca gorda é um tempo de aparente estabilidade, mas ele não dura para sempre. Ele é uma janela, um presente, um espaço dado por Deus para quem quiser se preparar, se alinhar, se organizar. E quem não aproveita esse tempo vai colher as consequências depois. E tem mais: a fartura cega. Ela cria uma falsa sensação de segurança. A gente se acostuma com o mercado cheio, com o salário caindo na conta, com a tranquilidade de sair e voltar, até que, de repente, tudo muda. E muda rápido. A Bíblia diz que os tempos difíceis vêm como dores de parto. Começam aos poucos e, de repente, se intensificam. Você sente que esse processo já começou? Alguns dizem: "Ah, isso é teoria da conspiração." Mas não precisa teoria nenhuma quando a realidade já está gritando. O alerta não vem dos alarmistas, mas da palavra de Deus. E se você prestar atenção, até quem nunca abriu a Bíblia está sentindo o clima de urgência. O mundo está inquieto. As pessoas estão ansiosas, desconfiadas, buscando respostas. Agora pense comigo. E se esse tempo que você está vivendo agora, com sua geladeira cheia, sua casa em ordem e alguma paz ainda, for o seu tempo de vaca gorda, será que você está tratando ele como um presente? Ou está vivendo como se a fartura nunca fosse acabar? José entendeu o tempo e, por isso, ele salvou uma nação. No próximo capítulo, vamos encarar de frente a dúvida que está crescendo nas redes sociais e até nas igrejas. Guardar alimentos é paranoia ou sabedoria bíblica? A pergunta que está no ar e que tem deixado muita gente dividida é: guardar alimentos é prudência ou falta de fé? Se Deus está no controle, por que se preocupar com o que pode faltar?
Mas se ele avisa com antecedência, será que não espera de nós uma atitude prática também? Vamos direto à Bíblia. José, homem cheio do Espírito, não só interpretou o sonho de Faraó, ele também arquitetou uma estratégia para armazenar alimentos. Ele poderia ter dito: Deus proverá, vamos apenas confiar. Mas não, ele montou celeiros, distribuiu tarefas, organizou tudo com uma logística quase militar. José entendeu que fé não é passividade, é ação com discernimento. Agora, pare e pense comigo. Se guardar alimentos fosse sinal de incredulidade, por que Deus teria orientado José a fazer exatamente isso? Por que teria abençoado a iniciativa a ponto de transformar o Egito no único lugar com pão durante a fome? E não foi só José. No deserto, Deus mandava o maná diariamente. Mas na véspera do sábado, o povo deveria guardar o dobro, um ato prático de previsão. Em Provérbios, a formiga é exaltada justamente por antecipar o inverno, estocando durante o verão. A Bíblia nunca critica o preparo. O que ela repreende é o medo descontrolado e a confiança excessiva no que é material. Mas tem mais. Jesus, ao multiplicar os pães, mandou que os cestos com as sobras fossem recolhidos. Ele não desperdiçou. E ele sabia exatamente quem era sua fonte. Guardar alimentos não é falta de fé. É uma forma de mordomia. É cuidar do que Deus te deu com inteligência. Claro, guardar alimento não substitui oração, comunhão ou confiança, mas é uma parte do todo. Assim como trabalhar, estudar, cuidar da saúde. Guardar alimento pode ser um ato de responsabilidade e amor com sua família. Agora vamos ao outro lado. Quando essa atitude vira um problema, quando ela nasce do pânico, quando você age com medo, guiado por teorias e não por discernimento, quando você faz do celeiro o seu Deus, aí sim você saiu da fé. Aí você não está guardando alimento, está alimentando o medo. Por isso, a pergunta não é apenas se devemos nos preparar. Qual é a motivação por trás disso? Vem da paz ou do desespero? Do espírito ou do susto? A verdade é que muitos estão esperando uma ordem clara dos céus, mas Deus já falou e falou várias vezes. A natureza já grita, os preços já mudaram, as notícias já alertam e o espírito já incomoda quem tem ouvidos. Não precisa mais um anjo bater na porta. A palavra já está diante de nós. E você? Vai continuar achando que tudo é exagero? Ou vai discernir os tempos como José discerniu? No próximo capítulo, vamos olhar para o presente. Quais são os novos celeiros que precisamos construir hoje, além dos alimentos? A preparação vai muito além da comida. Vem comigo. Quando ouvimos a palavra celeiro, logo pensamos em grãos, alimentos, estocagem. Mas e se eu te dissesse que hoje os celeiros não são só de madeira e palha? Que nos dias atuais há outros tipos de celeiros que precisamos construir com urgência e que muitos estão deixando vazios. José encheu os celeiros com trigo, mas você, com o que tem enchido os seus? Há celeiros emocionais, espirituais, relacionais e até digitais. Celeiros invisíveis que determinam se você vai suportar o tempo da escassez ou vai desmoronar no primeiro aperto. Vamos começar pelo mais importante, o celeiro espiritual. Você tem investido tempo com Deus? Tem buscado sabedoria, aprendido a ouvir a voz dele, fortalecido sua fé com oração e leitura? Porque na escassez, não adianta tentar encher o coração na correria. É no tempo de calma que a gente se abastece com fé verdadeira. Depois vem o celeiro emocional. Muitos vivem à base de distrações, mas não sabem lidar com o silêncio, a solidão, a pressão. Já parou para pensar que um tempo de crise revela o que você tem por dentro? Se seu emocional estiver fraco, qualquer desorganização vira caos, qualquer aperto vira colapso. E os celeiros relacionais? Há pessoas que só se lembram dos outros quando precisam.
mas laços se constroem antes da dor. Quem se isola na fartura, sofre na escassez. Agora é a hora de investir em comunhão, perdão, amizade, apoio mútuo, porque em tempos difíceis, quem anda sozinho cai mais fácil. Também precisamos falar do celeiro do conhecimento. Quantas habilidades práticas você tem? Sabe cozinhar com pouco, plantar algo, reparar pequenas coisas, resolver problemas? O tempo da fartura te deixa dependente, mas o tempo da vaca magra exige sabedoria e criatividade. E sim, existe também o celeiro físico. Não se trata de estocar por medo, mas de se organizar. Ter uma reserva de alimentos, remédios e recursos básicos não é luxo, é prudência. Só não podemos confiar nisso como se fosse nossa salvação. É só uma parte da estratégia. O essencial continua sendo o que você carrega dentro. Então entenda isso. Seus novos celeiros são sua fé bem alimentada, sua mente equilibrada, seus relacionamentos firmes, suas habilidades práticas e uma reserva simples, mas útil para tempos difíceis. Nenhum deles pode ser deixado vazio. Agora olhe para sua vida. Quais desses celeiros você tem enchido? E quais estão empoeirados, abandonados, esperando por atenção? No próximo capítulo vamos falar de algo que poucos se preparam. A fome, que vem de dentro, a escassez invisível da alma. Porque tem gente com o armário cheio, mas com o coração completamente vazio. Prepare-se. Você já parou para pensar que nem toda fome é de comida? Que existem pessoas com a geladeira cheia, mas vazias por dentro? Tem muita gente que sobrevive com tudo do lado de fora, mas está morrendo por dentro. Essa é a fome mais perigosa, a fome da alma. A Bíblia fala de um tempo em que haveria fome na terra, não de pão nem de água, mas de ouvir a voz do Senhor. E sabe o que isso significa? Significa que o povo estaria rodeado de informações, de barulho, de distrações, mas sem direção, sem propósito, sem consolo verdadeiro. Essa é a fome que ninguém vê no mercado. Não tem código de barras, não aparece no extrato do banco, mas corrói por dentro. É aquela sensação de que está tudo bem, mas falta alguma coisa, uma inquietação no peito, um vazio no meio da fartura, um silêncio profundo mesmo no meio do barulho. Sabe qual é o problema? A gente tenta alimentar a alma com o que não sustenta. Entretenimento, redes sociais, consumo, é como tentar saciar sede com areia. Funciona por um segundo, depois vem o gosto amargo da frustração. Jesus disse: "Eu sou o pão da vida." Isso não é poesia, é direção. Ele sabia que o ser humano vive de muito mais do que alimento físico. Quem tem paz com Deus enfrenta a escassez com serenidade, mas quem está em conflito com a própria alma não aguenta nem a fartura. E olha, só a fome espiritual não aparece de repente. Ela vai se instalando devagar quando a gente começa a se afastar da presença. Primeiro, a oração esfria. Depois, a palavra se torna pesada. Logo em seguida, o culto parece opcional. Quando percebemos, estamos sobrevivendo de migalhas, espiritualmente desnutridos. Por isso, agora é o momento de abastecer o celeiro da alma. Não espere faltar tudo lá fora para correr para Deus. Fortaleça o que importa enquanto ainda é tempo, porque a fé não se improvisa em tempos difíceis. Ela é construída passo a passo, nos dias comuns. Essa fome interior só se vence com alimento verdadeiro. E alimento verdadeiro não se compra com dinheiro. Ele vem do alto, vem da intimidade com o Pai. Vem da certeza de que mesmo que tudo ao redor falhe, você está firme na rocha. No próximo capítulo, vamos mergulhar em um tema profundo. Como a escassez revela quem somos e quem está ao nosso lado. Porque o aperto não apenas prova a nossa fé, ele revela as máscaras ao redor. Nos tempos de fartura, todo mundo parece bem. Todo mundo é generoso, educado, paciente, mas é só o chão tremer
É só a água faltar ou o preço subir que o verdadeiro coração das pessoas aparece. A escassez não cria caráter, ela revela. Lembra dos irmãos de José? Enquanto tinham comida, eles andavam de cabeça erguida, cheios de si, sem precisar de ninguém. Mas quando veio a fome, eles engoliram o orgulho e foram até o Egito. E sem saber, dobraram os joelhos diante do próprio irmão que tinham traído. A necessidade os humilhou. A escassez rasgou suas máscaras e revelou o que realmente importava: a reconciliação, a família, o arrependimento. Hoje não é diferente. Quando tudo está indo bem, é fácil sorrir, compartilhar, dizer: Deus é bom. Mas e quando as coisas apertam? Quando o armário esvazia, quando o salário não dá mais, quando a saúde falha, o que sai do seu coração? Fé ou revolta? Humildade ou arrogância? Amor ou competição? A escassez testa as motivações. Ela mostra se a gente servia a Deus por convicção ou só por conveniência, se confiava mesmo ou só repetia frases prontas. E ela também mostra quem anda conosco, quem ama de verdade, quem só estava por interesse, quem permanece mesmo quando tudo falta. Quantas pessoas se afastaram de Deus por causa de uma crise? Quantas se aproximaram porque a dor as acordou? A verdade é que muitas vezes é o deserto que abre nossos olhos. É a perda que revela o valor. É a falta que revela quem é falso e quem é fiel. Mas veja bem, Deus não permite a escassez para nos destruir. Ele a usa para nos alinhar, para limpar o que está escondido, para que possamos recomeçar mais fortes, mais puros, mais verdadeiros. José não odiou seus irmãos por causa da fome. Ele os perdoou, porque a escassez preparou o cenário para a cura. Então, se o tempo difícil vier, e tudo indica que está vindo, não se desespere. Observe, discirna, aprenda. Veja o que está caindo e o que permanece de pé, porque essa será sua bússola. O que fica de pé na escassez é o que realmente importa. No meio da crise, as pessoas costumam seguir por dois caminhos perigosos. Ou entram em pânico e tomam decisões precipitadas, ou cruzam os braços esperando que tudo se resolva por si só. Mas há um caminho mais sábio, mais bíblico, mais seguro: o caminho do equilíbrio. Vamos deixar uma coisa bem clara: se preparar não é sinônimo de desespero. Ter reservas, planejar, buscar soluções práticas e espirituais, isso é prudência. Foi o que José fez no Egito. Ele não saiu gritando pelas ruas, nem construiu um bunker de medo. Ele trabalhou, pensou, ouviu a direção de Deus e agiu com calma. Por outro lado, o pânico paralisa. Ele rouba a paz. Faz as pessoas tomarem decisões com base em boatos, impulsos e não em sabedoria. O pânico gera correria nos mercados, disputas dentro de casa, desconfiança entre vizinhos. Ele acelera o que já estava quebrado e então vem o outro extremo: a negação. Gente que diz Deus vai prover, mas não quer se mover. Que acha que agir é falta de fé. Só que fé sem obras é morta. Fé que não se transforma em atitudes concretas é só discurso. Equilíbrio é entender que Deus faz a parte dele, mas espera que a gente faça a nossa. Ele nos dá discernimento e espera que usemos. Ele nos avisa e espera que respondamos com obediência. Lembra de Noé? Ele recebeu o alerta do dilúvio e construiu uma arca. Imagina se ele tivesse dito: não, Deus vai me proteger, vou só orar. O verdadeiro equilíbrio nasce da intimidade com Deus. Quando você ouve a voz dele, a paz entra e o medo perde força. Você age, mas não se desespera. Você se organiza, mas sem ansiedade. Você fala com sabedoria e não com alarde. E quer saber de uma coisa? Quem está em paz com Deus transmite isso ao redor. Sua casa se torna um refúgio, suas palavras confortam, sua postura inspira.
Porque o mundo está carente de vozes equilibradas, de corações firmes, de pessoas que andam em fé com os pés no chão. Então, não é sobre estocar por estocar, nem sobre viver ignorando tudo. É sobre buscar a sabedoria que vem do alto e aplicá-la na vida real. Isso é fé madura. Isso é preparação com propósito. No próximo capítulo, vamos falar do que sustenta quem anda nesse equilíbrio, a fonte. Porque quando tudo secar, e vai secar, só vai continuar de pé quem estiver conectado à verdadeira provisão. Quando tudo faltar, onde estará sua fonte? Essa é a pergunta que separa os que apenas sobreviverão dos que permanecerão firmes. Porque escassez não é só sobre falta de comida, energia ou dinheiro. Escassez também é quando os recursos humanos se esgotam e só quem está ligado à fonte verdadeira consegue continuar. A Bíblia diz: nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas repare, isso não é uma promessa para quem apenas ouve falar de Deus. É para quem vive debaixo da vontade dele. Porque quando a fonte é o céu, você pode estar no deserto e ainda assim vai ter maná. No tempo das vacas magras, muita gente vai correr atrás de soluções imediatas. Vão procurar segurança em governos, sistemas, planos, estratégias humanas. Mas o verdadeiro sustento não virá do Egito. Ele virá do alto. E só vai reconhecer isso quem já tiver relacionamento com Deus antes da crise chegar. Lembra de Elias? Em tempos de seca, ele foi sustentado por corvos. Depois, uma viúva o acolheu. Mas em todos os momentos, a fonte era o Senhor. A provisão vinha de formas inesperadas, porque a conexão com o céu estava intacta. A chave não está na fonte natural, está em quem comanda a fonte. E talvez você diga: mas e se eu perder tudo? Então é hora de perguntar: o que é tudo para você? Porque quem perde o supérfluo, mas mantém a fé, não perdeu nada. Mas quem perde a fé, mesmo com tudo nas mãos, está perdido. A verdadeira fonte não seca. A verdadeira fonte não se esgota com a inflação, nem com a guerra, nem com o colapso do sistema. A verdadeira fonte é invisível, mas segura. Silenciosa, mas constante. E ela é acessível para quem tem uma vida de entrega. Agora, pense comigo. Se hoje tudo acabasse, você conseguiria manter a paz? Ou sua fé depende do que está na conta, da prateleira cheia, do que é visível? Porque o tempo das vacas magras revela quem está de pé por dentro, mesmo que tudo desmorone por fora. Por isso, o momento é agora, de cavar poços profundos de intimidade com Deus, de buscar a fonte antes que os riachos humanos sequem. Porque, no final, só permanecerá de pé quem estiver enraizado na rocha. E essa rocha nunca se abala, porque saber tudo isso não adianta se a gente não se mover enquanto ainda há tempo. Imagine que você tivesse uma contagem regressiva visível no céu. 6 meses, 2 semanas, ou talvez apenas 7 dias antes da escassez começar. O que você faria hoje? Porque essa é a verdade que poucos encaram. O tempo da fartura não dura para sempre. E quando acaba, não dá para voltar atrás. José não esperou sentir falta para começar. Ele agiu durante o tempo de paz. E é exatamente esse o maior erro de muitos hoje. Esperam o caos chegar para correr atrás de solução. Mas aí, meu irmão, já é tarde demais. Porque preparação é feita no silêncio, não no alarme. É feita na calma, não na correria. É feita quando ninguém está olhando, quando tudo parece normal, quando o coração ainda tem paz suficiente para escolher com sabedoria. Talvez você esteja esperando um sinal mais claro, mas preste atenção. Os sinais já estão aí. A escassez já está dando passos no mundo. A espiritualidade de muitos já está seca. A frieza aumentou. A fome da alma se espalha. E ainda assim, há quem continue brincando com o tempo, gastando os dias como se fossem infinitos.
Esse capítulo não é um alerta pelo medo, é um chamado pela consciência. Não se trata de correr aos mercados, mas de correr para a presença de Deus. Não se trata de construir bunkers, mas de construir alicerces de fé. Não é sobre exagero, é sobre preparo com discernimento. Talvez sua preparação precise começar dentro de casa, organizar as finanças, conversar com a família, rever hábitos, cultivar amizades saudáveis, reforçar a sua fé, a sua saúde, a sua mente. Um coração sábio discerne o tempo e age sem barulho, mas com firmeza. A verdade é dura, mas libertadora. O tempo da vaca gorda está acabando, e o tempo da vaca magra não avisa o dia exato em que chega. Mas quem é sensato já sente o cheiro no ar. Então, o que fazer agora? Ore, jejue, se organize, fale com sua família, reforce seus celeiros físicos e espirituais. Não espere outro vídeo, outra confirmação. O que Deus tinha para falar já foi dito. A pergunta agora é: o que você vai fazer com isso? Porque a maior tragédia não é a escassez em si. A maior tragédia é ser pego de surpresa por algo que Deus já havia avisado com amor. O tempo da fartura está passando e o tempo da escassez já mostra seus sinais. Mas você não está sozinho. Se Deus te mostrou esse vídeo hoje, é porque ainda há tempo de agir. Ainda dá para fortalecer sua fé, organizar sua casa, preparar seus celeiros e alinhar seu coração com o céu. Lembre-se, José não salvou uma nação com desespero, mas com discernimento. E é exatamente isso que Deus quer te dar hoje. Não espere a vaca magra bater a porta para começar. O tempo é agora. E se essa mensagem falou com você, faça ela chegar a mais pessoas. Deixe o seu like, isso ajuda muito o canal. Compartilhe com quem precisa ouvir esse alerta. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode mudar sua vida. E claro, me siga aqui para continuar recebendo mensagens como essa. Deus ainda está avisando, mas os sábios são aqueles que ouvem e agem.